Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Isso, graças a Deus, tudo bem. Hoje nós iremos trabalhar com o conteúdo, a base curricular do sexto ano e dando prosseguimento às nossas aulas de história, estamos estudando a civilização hebraica. A civilização hebraica, que é uma civilização bem próxima de nós ocidentais, que contribuiu muito para a nossa formação religiosa, que vai contribuir muito também na área política, na área econômica, vai ser uma referência para nós. Não é verdade? Isso, muito bem. E vamos prosseguindo e a partir de hoje conhecer como estava organizada essa sociedade, essa civilização. Vale a pena ressaltar que essa civilização ela era politeísta e passou a ser monoteísta. Vai passar por uma série de situações, uma série de dificuldades, vão ficar sem uma terra que eles tanto almejavam até consegui-la, até que Deus oriente eles, né, e coloque eles na terra de Canaã. Eles vão passar por algumas situações de dificuldade, e a gente pode até utilizar que eles vão passar por alguns perrengues, algumas situações bem difíceis, não é? Assim, vamos iniciar a partir da página 116, que fala sobre a organização política e a sociedade hebraica. Era uma sociedade particularmente patriarcal. Os homens é quem tinham toda a capacidade, toda a influência de gerir aquela sociedade. Não tinha ali, não havia um equilíbrio entre os gêneros, não. O homem mandava e a mulher, casada com determinado homem, somente obedecia às suas ordens. Era um papel muito submisso da mulher na sociedade hebraica. É bom deixar isso bem claro, né? Para que a gente possa entender essa conjuntura. Falando muito aqui da força da presença patriarcal, da sociedade patriarcal hebraica. Tá bom? Dito isto, vamos para a página 116, que diz assim: Organização política e a sociedade hebraica. Os hebreus organizaram sua sociedade por volta de 2000 anos antes de Cristo. E aí vai ser importante a gente imaginar que essas situações da sociedade, os patriarcais, né, que tinham uma função sacerdotal, ou seja, de liderança religiosa, de ser um chefe militar e ser um juiz, e a mulher tendo um papel secundário. Só uma rápida revisão aqui, mais um parágrafo, que diz assim: ainda na página 16, nos oásis que mencionamos, eles viviam como seminômades, ou seja, viviam em algum lugar, depois se deslocavam, depois paravam novamente, se deslocavam e paravam novamente. Isso aí a gente chama de seminômade, tá bom? E também tinha na sociedade hebraica a questão da escravização, o fator da escravização. Você é um hebreu, está precisando de dinheiro, um outro hebreu te empresta esse dinheiro, você não tem condições de pagar aquele dinheiro que foi emprestado a você, e você vai
agora pagar a sua dívida, sendo escravo daquele que te emprestou um dinheiro. Por que você vai ser escravo? Para pagar a dívida que você contraiu. É uma forma de pagamento. Então, há um acordo, vamos supor, você vai passar um ano sendo escravo, prestando serviço para aquele homem que te emprestou os 5.000 reais. É verdade? Então, é uma forma de escravidão. Os estrangeiros também, dentro da civilização hebraica, poderiam também ser escravizados. Prosseguindo nosso conteúdo, nós chegamos, fiz uma pequena revisão da página 116, um pequeno apanhado, colocando aqui os aspectos mais importantes. Na página 117, nós temos o êxodo hebreu. Um dos momentos mais importantes da história dos hebreus, tanto no aspecto político como no religioso, é o êxodo, relatado no livro bíblico e na Torá do mesmo nome. É nessa fase que a civilização hebraica desenvolve o culto monoteísta. Por volta de 1750, os hebreus iniciaram uma migração para o Egito, devido a uma grande seca na região da Palestina. Isso ocorreu na época em que os egípcios sofriam com a dominação dos Hicsos no Médio Império. Na transição para o novo império, o Egito se libertou e expulsou os Hicsos. Logo, passou a perseguir os hebreus, que não resistiram, iniciaram uma fuga para o deserto. Uma fuga indo para o deserto. Quem liderou a retirada dos hebreus do Egito em direção à terra prometida, também chamada de Canaã, a terra prometida era chamada de Canaã, foi Moisés. Esse profeta havia sido criado como um príncipe. É verdade. Você encontra inclusive esse relato na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Se não me falha a memória, salvo engano, no livro de Êxodo, você encontra essa história sobre a chegada de Moisés ao palácio egípcio. O faraó havia mandado, matar as crianças abaixo de 5 anos de idade. E a mãe de Moisés se viu sem nenhuma outra condição, nenhuma outra possibilidade, colocou o menino no cestinho, dentro do cestinho, e colocou o cestinho com o menino dentro do rio. No rio Nilo. E esse cesto foi percorrendo um longo caminho até chegar no palácio do faraó. A filha do faraó não tinha gerado nenhum tipo de filho. Não tinha gerado filhos. E aí ela adotou esse menino. O menino Moisés foi criado como sendo um egípcio. E quando ele descobre que ele é um hebreu, e o povo dele está há vários anos sofrendo na mão dos egípcios, ele alega que Deus tocou no seu coração e vai
proteger o povo egípcio e vai liderar o povo egípcio para que esse povo, pronto, isso mesmo, para que o povo seja liberto, saia do Egito, tá bom? Prosseguindo, nós temos: pois sua mãe, a mãe biológica de Moisés, para salvar a criança dos soldados do faraó, colocou numa cesta de vinho e o lançou no Nilo. O menino foi resgatado pela filha do faraó e criado como verdadeiro habitante do Egito. Após descobrir sua identidade verdadeira e se revoltar com a difícil situação do seu povo, Moisés liderou os hebreus na jornada em direção à terra prometida, afirmando ter recebido um aviso de Deus. Foi nesse percurso que Moisés recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei, que continha 10 mandamentos. Moisés não conseguiu terminar o êxodo, cabendo a Josué, seu sucessor, na direção do povo hebreu, concluir tal fato. Pronto. Nós temos uma atividadezinha que fica na página 118. Na página 118, nós temos 4 questões. No entanto, eu vou deixar para que vocês possam fazer em casa a página 118. Não é verdade? Página 118. Tarefa de casa. Você vai fazer a questão 3 e 4. 3 e 4 você vai fazer. Eu vou fazer a número 1 e a número 2, tá bom? Diz assim: primeira questão. Faça uma análise da organização política hebraica. A resposta: inicialmente, os hebreus viviam como seminômades, geralmente em oásis, num formato de clãs patriarcais. Repetindo: inicialmente, os hebreus viviam como seminômades, geralmente em oásis, num formato de clãs patriarcais, que eram agrupamentos humanos liderados por patriarcais, a quem cabiam as decisões políticas, econômicas e religiosas. 2. A importância dos... Não é? A pergunta da segunda questão diz assim: a importância dos patriarcais para a formação política inicial dos hebreus foi decisiva para a sua consolidação. Avalie-os. Lá vai a resposta do segundo quesito. Eram tidos como os representantes de Deus na terra e os principais responsáveis pela política e economia. Ponto. Exerciam funções de chefe militar, sacerdote e juiz. Chefe militar,
sacerdote e juiz. Pronto, vamos agora para a página 119. O processo, a formação do Estado hebraico. O processo de formação do Estado hebraico, segundo o relato da Bíblia, não ocorreu facilmente. A história dos hebreus foi marcada por conflitos e tragédias que ajudaram a formar o caráter centralizador desse povo. Como sabemos, o êxodo liderado por Moisés, mas concluído por Josué, objetivava o retorno a Canaã. Ao chegarem lá, os hebreus encontraram outros povos que se fixaram na região desde o exílio, os cananeus e os filisteus. Os hebreus passaram então a armar conflitos contra esses povos pela terra prometida. Além da teoria do êxodo, 3 teorias são defendidas como possíveis explicações para o processo de reocupação das terras de Canaã. Quais são as teorias? Vamos lá. 3 teorias. A teoria da ocupação pacífica é a concepção de que quase não houve conflitos com o retorno dos hebreus a Canaã. Entende-se que o retorno se deu com o assentamento de vários agrupamentos ao longo da Palestina, que eventualmente entravam em conflito, entravam em confronto. A outra teoria da revolta. Segundo essa linha, não houve o êxodo hebreu. Antes, camponeses teriam assimilado novas ideias e, revoltados com os cananeus, superaram a fase de religião politeísta e chegaram ao monoteísmo. Isso é importante salientar, que nem sempre os hebreus foram monoteístas, viu? Houve um momento, sim, que eles eram poli, ou seja, houve um momento em que os hebreus acreditavam em vários deuses. Depois eles passaram a ser monoteístas. Agora, claro que essa transição não foi feita de forma pacífica, foi feita através de determinados conflitos. Entenderam? Teoria da evolução pacífica é a hipótese de que a unificação entre cananeus e hebreus não aconteceu de forma rápida, devido a algumas diferenças religiosas que foram sanadas com o tempo. Essas diferenças religiosas foram sanadas, significa o quê? Foram resolvidas com o tempo. De fato, com a chegada do povo hebreu, várias tribos foram fundadas na região. Os conflitos eram constantes, geralmente contra os filisteus e cananeus. E os hebreus não se uniam quando havia ameaças de ataques de outros povos. Não havia união entre os hebreus quando havia suspeita de ataque de outros povos. Vocês vão perceber aqui.
é que vai acontecer em consequência disso. Página 120. Página 120. Nesse período que não havia união entre os hebreus para combater os povos inimigos, a figura política dos juízes foi decisiva. Após a ocupação dos hebreus em Canaã, as 12 tribos passaram a ser administradas pelos juízes, que eram líderes políticos e religiosos, cabendo-lhes todas as decisões que fossem tomadas. Eram tidos pelos hebreus como heróis. Os principais juízes relatados na Bíblia foram Sansão, Gideão, Samuel, Otoniel, inclusive uma mulher, Débora, também foi conhecida como uma juíza de importância na vida dos hebreus. A unificação do Estado hebreu, prosseguindo aí na página 120, o que é unificação? É quando aqueles territórios, ou aquele território que estava subdividido ali em vários reinos, ele passa a ser unificado, com um único governante administrando. Deu para entender? Isso aí é chamado de unificação. A unificação do Estado hebreu ocorreu no momento em que houve a primeira ameaça de invasão dos filisteus, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Devido ao temor diante das constantes ameaças, os hebreus resolveram unificar as 12 tribos, criando um estado monárquico. Saul foi o primeiro rei do agora chamado Estado de Israel. Ele sofreu várias derrotas no processo de expansão militar. Segundo a Bíblia, após a derrota dos hebreus pelas mãos dos filisteus na batalha de Monte Gilboa, Saul pediu ao escudeiro que o matasse. Como o ajudante se recusou, o rei se matou, caindo sobre a própria espada. Não é? Nas próximas aulas eu vou dar alguns detalhes aqui da vida de Saul, não é? Que era um rei muito forte, dizem que ele era muito alto, contribuiu muito para que a sua força, não é? A sua aparência, o tipo físico deixava as pessoas amedrontadas, mas no decorrer do seu reinado, Saul vai cometer alguns erros e Deus não vai querer que ele permaneça como sendo rei do povo hebreu. Tá bom? Estou terminando por aqui. Façam a tarefinha da página 118, as questões 3 e 4. Um forte abraço a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.